Vamos começar, então. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Capítulo 30, O Mundo e o Mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, em João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. É muito boa essa reflexão, né? Porque às vezes passamos uma vida toda, enquanto encarnado, né, preocupado com a morte, que a todos, dia mais dias, pode chegar. E ao longo dessa nossa passagem aqui na Terra, né, a grande maioria, nós temos um grande temor, né, de que esse momento chegue, né? E muitas vezes, não que não seja necessário, se gasta fortunas, né, para tentar evitar que a morte ocorra, né? E em lições que já passamos, né, já foi dito, né, que o momento do desligamento nosso não está em nossas mãos, né? Tá, quem decide é o nosso Pai Celestial. Ele que sabe o momento que nós já estamos preparados para partir desta vida. Mas o ponto principal que chama atenção é a preocupação não se deve ser com a morte. Assim. Nós temos que nos ocupar intensamente em combater aquele mal que nos acompanha, que é fruto de nossas próprias ações, nossas próprias atitudes. E quanto mais caminhamos sem resolver essa parte, nós vamos acumulando cada vez mais esse percalço que vai nos comprometendo nessa caminhada da vida. Então, por isso que a lição chama a atenção, e até nas orações fala, para nos livrar do mal. E esse mal é esse que está em nós mesmos. Então, nós temos que nos resolver conosco mesmos para que possamos seguir em frente. Que o morrer ou partir não é algo tão terrível assim, desde que consigamos compreender a grandeza desse processo de vida material e espiritual, que é uma vida que não se acaba, é uma vida que se prolonga no tempo, em vida terrestre e em vida espiritual. Então, devemos de nos ocupar, sim, em resolver o mal que está dentro de nós mesmos. Só assim é possível nós não temermos tanto o momento da partida. Em linhas gerais, foi mais ou menos isso que eu absorvi. O que a senhora acha, dona Carmen?
Obrigada, Jorge. Concordo com você. Achei interessante quando ele diz que nós podemos trocar de residência, mas nós temos que, nessa mudança de residência, modificar-nos também interiormente. Não adianta nós mudarmos de residência, no caso em questão, sairmos daqui para o plano espiritual e carregarmos as nossas mazelas, que não são poucas, né? Nós sabemos que temos as nossas mazelas. Eu, pessoalmente, como falo o Rogério, ele sempre cita que ele tem muitas. Eu tenho muitas, viu, Rogério? Então, eu fico sempre preocupada. Será que eu, indo para o mundo espiritual, eu posso ir um pouco melhor do que quando eu vim à Terra? Será que quando eu reencarnei, eu melhorei? Eu peço a Deus que sim, porque a vida na Terra é cheia de atribulações, de percalços, e a gente, muitas vezes, não consegue se livrar de todos eles. Então, peço muito a Jesus, a Deus nosso Pai, que quando eu partir, eu esteja um pouco melhor do que quando eu para cá vim. Não é, Rosângela? Obrigada, dona Carmen. É isso mesmo, né, dona Carmen? Nosso propósito de vida é esse, né? Estarmos um pouco melhor do que quando chegamos aqui. Estaremos? Não sei. Não sabemos, né? Só a hora que nós chegarmos lá nesse plano espiritual é que nós vamos saber como é que foi a nossa lição aqui, né? A gente procura se melhorar, né? Nós estamos, por exemplo, aqui hoje reunidos estudando, que a nossa finalidade é essa, né? Nos melhorarmos intimamente. Então, eu penso que se a gente for colocando em prática o que a gente aprende, a gente vai estar um pouquinho melhor, se Deus quiser, né? E o que eu achei interessante aqui também na lição é que eles falaram que o mundo, o planeta é maravilhoso, né? E é mesmo, né? A Terra é um lugar que Deus fez para nós e que é perfeito, né? Coisas maravilhosas existem na Terra. Então, o mal não está no planeta. O mal está dentro de nós mesmos, né? E é contra isso que a gente precisa lutar, para extirpar o mal que está dentro de nós, que não é do mundo, é nosso, né? É difícil a gente entronizar isso e lutar contra isso, né? Contra os malefícios que estão dentro de nós. Mas eu acho que tem que ser o propósito de vida nosso. E quando a gente partir para o plano espiritual, não adianta achar que nós vamos encontrar o céu lá, cheio de anjinho, tocando harpa, né? E que nós vamos ser merecedores de toda aquela... Não, o que nos espera lá é o que nós construímos aqui, não é? É a nossa melhoria. Se nós conseguirmos extirpar o mal de dentro de nós vamos encontrar a felicidade aqui. Não precisa se esperar a felicidade depois da morte. Se nós tivermos a compreensão melhor deste mundo e o aproveitamento desse mundo maravilhoso que nós temos, nós já vamos encontrar o céu aqui, né? Verdade. Nós vamos... Aqui é sofrimento, mas o sofrimento, eu acho que quanto maior é o sofrimento,
está diretamente ligado ao entendimento que a gente tem do que somos e do quanto somos imperfeitos e que precisamos melhorar ainda, né? E que somos merecedores daquilo que nós estamos passando. E que o sofrimento que a gente tem é só para aperfeiçoar o nosso espírito, não é para outra coisa, né? Então, não há maldade no sofrimento. Se você souber aproveitar o sofrimento, você se melhora dentro dele. Só depende do tanto que a gente, da maneira como a gente encara, né? Isso. Eu acho que é isso que eu hoje tirei assim da lição. O que você achou, Rogério? Obrigado, Rô. Então, Rô, achei interessante. Também eu tinha focado ali naquele pedacinho ali, que de nada vale a gente partir do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Interessante que nós estamos estudando lá na quarta, o Evangelho, que fala que nós estamos estudando as frases do Pai Nosso. E naquele perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores, ele tem um pedacinho que, se vocês me permitirem, eu vou ler que é rapidinho, ó. Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança no coração. Se vos apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade. É isso que vocês estão falando mesmo. A busca nossa de melhorar, quando a gente percebe que tem esse problema, porque ele fala aí que é de uma doença da alma, né? Quando a gente entende isso e começa a trabalhar dentro de nós essa mudança, eu penso que se torna um pouco mais fácil, porque o primeiro passo é reconhecer que está doente e aceitar o tratamento. Mas tem que ir em busca. Se o médico dá o remédio e a gente não tomar, nada vai valer, né? E ele fala aqui outra coisa também sobre o ressentimento. Bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem a nossa alma e seremos levantados à nossa humildade. Então, esse trabalho aí é bem lento, eu penso. É um trabalho bem lento de cada um, né? Cada um sente de um jeito, pensa de um jeito. E essa passagem aí, que a gente vai fazer um dia, a gente não sabe o prazo que cada um tem, o que a gente vai poder fazer de bem ou de mal, para estar merecendo algo melhor, vai depender de nós mesmos, do nosso trabalho, do nosso esforço com sinceridade, que a gente comentava sobre alguns ressentimentos. Quando parte uma sinceridade da minha parte quanto ao outro, a gente se desvincula, né? Nós comentamos tudo isso também, que eu achei que tinha uma certa ligação com a aula de hoje. Era isso que eu gostaria de comentar. Vou passar para a Sandra, então. A Sandra completar para a gente. Sandra. Deixa a Maeve falar. Você quer falar, Maeve, Cris? Olha, pode continuar. Já foi falado tudo, né, praticamente. Obrigada, Sandra. Mas eu assisti uma palestra sobre o mundo e o mal, e o palestrante ele diz o seguinte, que o mal não existe, né? Exatamente isso. O mal é uma criação humana, né? Deus criou a todos os espíritos iguais e ignorantes. O mal, portanto, é ignorância do espírito. E ele compara o mundo e o mal, ele compara a luz e a escuridão.
E ele pergunta o que é a escuridão. Mesmo responde: a escuridão não existe, ela é a ausência da luz, né? Da mesma forma que o mal não, Que o é a mal, ausência do bem. o mal é a ausência do bem, isso mesmo. É o que ele diz, e eu concordo com a observação dele, né? A Terra é um planeta maravilhoso. Jesus, quando disse a Herodes que meu reino não é deste mundo, Herodes não, desculpem, Pilates, isso. A Pilates pergunta se ele é rei, ele diz, meu reino não é desse mundo. Mas ele não está querendo dizer que o mundo está, que o bem está em outro mundo. Mas ele diz, sim, que existem outros mundos. Né? Quando ele diz, há muitas moradas na casa de meu pai, ele está querendo dizer que existe lugar para todos nós. De acordo com a nossa evolução, nós vamos ter o mundo que nós merecermos. Né? Então, criou-se, né, nas religiões, criou-se a ideia de céu e inferno. Né? E então, e a gente sabe que o inferno não existe. Uns dizem que o inferno é aqui na Terra mesmo, né? Mas nós sabemos que o inferno, tal como ele é visto, ele está dentro de nós, dentro das nossas impurezas, do mau caminho que nós percorrermos. Né? Então, também a ideia de que do anjo bom e do anjo mau, que é o diabo. E acredita-se muito até que ele tenha uma forma, que ele tenha uma figura representativa do mal. Mas nós sabemos que não existe essa figura do diabo. Existem, sim, homens bons e homens maus. Onde existe o ódio, está plantado o mal. Nas guerras, né? Nas guerras que acontecem por esse mundo afora, o mal está nos homens que dirigem esses países e que envolvem a sua população na ideia do mal, na ideia do ódio, para que possam lutar pelo materialismo, para conquistas de novas terras, conquistas de mais bens, né? Para demonstrarem o poder. Né? Não que o mal, eu acredito que o mal, o poder não é o mal. O poder, ele pode causar o mal. Ele pode, se ele for exercido por uma pessoa que só tenha maldade no seu coração. Na sua maneira de encarar o mundo, a visão que ele tem é a visão do mal, a visão da raiva, do ódio, do amor reprimido. Aí sim, mas fora isso, o poder ele pode ser muito bem exercido por pessoas de bem, por pessoas honestas, né? E nós queremos, sim,
chegar a esse mundo de regeneração, que até chegue a esse mundo de regeneração. Se nós imaginarmos a vida há séculos e séculos atrás, né, desde o seu início, nós verificamos que o quê? Que houve uma grande evolução da humanidade. E a evolução certamente se deu para o caminho do bem, pelas conquistas que o homem de bem fez, algumas vezes pelo mal que foi plantado, mas que foi superado pelo poder bondoso, generoso, né? Então, o mundo não é mau. Mal é o homem. São as criaturas humanas, todos aqueles que possuem um pouco de mal dentro de si. E para isso, como disse a Rosângela, nós estamos estudando, nós estamos batalhando, nós estamos exercitando dentro de nós uma forma de nos regenerarmos, de nós cuidarmos da nossa visão, da nossa visão interior, de enxergarmos o bem, de conseguirmos fazer escolhas melhores, escolher o caminho do bem para a nossa própria evolução. Sandra, é com você. A Cris quer falar? A Cris está ali. Eu só queria comentar esse trecho aqui que eu achei muito interessante. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Então, todo esse mal, acho que depende também da criação um pouco nossa, penso eu, e ele só com amor para você poder extirpar desse mundo, né? Tá difícil da gente conseguir, né? Tô prezando muito o amor, a paz, a união, o respeito, é o que tá faltando, né? Porque senão de nada adianta eu mudar daqui para lá e levar toda essa coisa dentro da gente, né? Penso eu, não sei. É mais ou menos isso, né? Essa mudança. Sim, sem dúvida. É complicado. Precisa de muito amor ainda, né? Pode falar, Sandra. Posso? Pode. Gente, vocês falaram tão bonito hoje, nossa. Tá até difícil ver como que eu vou abordar. Mas, assim, para não ficar repetitivo, né? Porque tudo que vocês falaram é exatamente o que está na lição. E até foram um pouco além, né? Ampliando os raciocínios que a lição permite. Mas aí eu queria pensar assim, o que foi me ocorrendo é o seguinte, que a questão do mal é uma questão que vem sendo debatida desde sempre, né? Por que existe o mal e por que Deus permite o mal, não é verdade? A gente se questiona sempre, porque Deus é tão poderoso, ele poderia criar tudo para ser tudo bom, não permitir a existência desse mal, que a gente vê o mal no mundo. Como vocês mesmos disseram, ele não tem uma existência própria, ele é uma ausência do bem, mas as consequências maléficas dele no mundo a gente encontra. E o mal, ele é sempre associado à dor, o mal dói, né? Tanto para quem pratica, quanto especialmente para quem é o alvo do mal, ou sofre as consequências do mal. E aí ele causa um certo sentimento assim, como se fosse uma revolta, e o homem quer saber por que existe o mal, né? E nesse querer saber por que existe o mal, eu penso assim, o homem culpa a Deus. Então é Deus que criou o mal, é Deus que permite o mal, é de Deus que vem o mal. Então ele criou um mundo como o mal e o bem, né? E a gente tem que raciocinar um pouco em torno disso, porque, na verdade, o mal ele não existe como perenidade. O bem existe como perenidade, o mal não. O mal é transitório, é um estado de ser que, na ignorância,
pratica o mal, como vocês mesmos disseram. E só que nessa ignorância, nessa prática do mal, ainda assim, por que que Deus permite isso, né? Qual o objetivo de Deus? Então, aí é que eu penso que a gente tem que pensar um pouco por que que Deus faz isso. E aí eu tenho que fazer um pouco de comparação com a gente mesmo no criar os nossos filhos, né? Quando a gente permite que um filho saia de casa e passe por experiências difíceis, e eles passam, né? Morando sozinhos, eles têm que fazer escolhas difíceis, nem sempre conseguem fazer a melhor escolha, e ainda assim a gente que poderia trazer de volta para casa, não, vai ficar sob o meu olhar, eu não vou permitir que isso aconteça, a gente não faz isso. E a gente não faz isso por quê? A gente não faz isso por amor. Essa que é a parte interessante, porque a vontade interior, muitas vezes, é de tomar uma atitude rápida e assim, muito forte, mas por amor a gente permite. Porque a gente entende e sente que para o filho se tornar independente, para ele ser alguém, para ele ter assim, a sua estrutura de um ser humano íntegro, ele precisa aprender a escolher. Não é isso? A gente sabe que eles vão fazer escolhas erradas e que essas escolhas vão doer neles e na gente cada vez que a gente tem as consequências. Mas a gente aceita a dor dessas escolhas, porque essas escolhas vão permitir que eles aprendam o que é o certo, né? O que é o melhor, aquilo que realmente produz um bem. Porque eu acho assim, o que Deus criou nesse mundo, ele criou um mundo de dualidade, onde é permitido tudo. A permissão dele é um atestado de amor por nós e de confiança, porque ele acredita que nós somos capazes de aprender a escolher. Quando você não acredita na capacidade do outro, você poda o outro de uma forma que ele não consegue desenvolver o potencial dele. Quando você acredita que ele é capaz, você permite, ainda que aquilo vá doer. Então, eu vejo Deus agindo dessa forma com a gente. E, ao mesmo tempo, nós também agindo assim com aqueles com quem a gente é responsável pela criação e pela condução. Mas isso é um atestado de amor. É assim que eu consigo enxergar. E, ao mesmo tempo, eu vejo de uma outra coisa, que Deus colocou na gente as sementes todas do bem que a gente tem capacidade e pode desenvolver. Está tudo aqui, está toda aqui a semente. Só que depende da gente ir descobrindo essas sementes e querer. Eu acho que um item importante nesse desenvolvimento é o querer desenvolver essas sementes. Elas existem dentro de nós e a gente precisa trabalhar elas, mas a gente só começa a trabalhar a hora que a gente quer. Então, esse querer é um despertar, um amadurecimento, né? Que Deus vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai permitindo. E essa corda, eu penso numa corda que a gente está amarradinho lá na ponta, porque a gente tem a liberdade de ir, mas cada vez que a gente vai cair muito fundo, aparece alguém para nos levantar. É Deus. É Deus dando um jeitinho de não permitir que a queda seja irremediável. Então, ele vem e dá uma mão, permite, puxa a corda para a gente ficar em pé de novo. Mas aí você fala, vai me amarrar? Não, ele continua te deixando solto, capaz de dar seus próprios passos. Oi, Sandra, Jorge. Só para aproveitar a sua frase para ficarmos em pé novamente, vamos reconectar antes da queda. Vamos que a gente vai cair já.